Deus é bom. And Deus é amor. And I am so glad that we can serve this wonderful God. Eu estou feliz por nós podermos servir a este maravilhoso Deus. And I hope that you are fresh this morning, that we can really study the Word of God. Eu espero que vocês estejam renovados essas manhãs para podermos estudar a palavra de Deus. Now, yesterday night we studied the life of Abraham, and better to say the God of Abraham. Ontem à noite nós estudamos a vida de Abraão, mas melhor dizendo, o Deus de Abraão. How God was working in life of Abraham. Como Deus estava trabalhou na vida de Abraão. And how Abraham was learning to trust in the Lord. E Abraão estava aprendendo a confiar em Deus. And we saw it through very dramatic experiences in life of Abraham. E vemos isso através de experiências bem dramáticas na vida de Abraão. And sometimes we have the impression that patriarchs went only through very dramatic experiences. E às vezes nós temos a expressão que os patriarcas passaram somente por experiências dramáticas. And we think usually that they are like almost superhuman beings. E nós pensamos que eles são praticamente super seres humanos. But when you study closely their life, you see how fragile they are, how human they are. Mas quando nós estudamos de modo atentivo a vida deles, vemos quão frágil eles eram, quão humanos eles eram. You see their struggles, their faults, their sins. Nós vemos as suas lutas, as suas faltas, os seus pecados. You see their problems in personal life. Seus problemas na vida pessoal. You see problems in their marriage life. Problemas na sua vida matrimonial. And sometimes very severe problems. E às vezes problemas muito graves. You see problems in their family life when they are raising kids. Problemas na vida familiar quando eles estão educando os filhos. And sometimes I am so glad that I have my 5 children, and they are not like those who are described here. E às vezes eu fico feliz que os meus 5 filhos não são como aqueles que estão descritos aqui. You know how big problems, for example, Jacob had with his kids. Veja, por exemplo, quão grandes problemas Jacó teve com seus filhos. Problem with neighbors. Problema com os vizinhos. And this was really normal life. Life as we are encountering today. A vida deles era realmente uma vida normal, vida como nós temos de lidar hoje. And very often people are puzzled why God really led to know about patriarchs all these faults. E às vezes as pessoas estão assim um pouco se perguntam por que Deus quis que soubéssemos todos esses problemas na vida dos patriarcas. Why we have even the details list of sin? Por que nós temos até uma lista detalhada de pecados? And what do you think? Why God, through Holy Spirit, let it know all these faults of the patriarchs? O que vocês pensam? Por que Deus, através do Espírito Santo, deixou conhecido todas essas faltas dos patriarcas? Well, I personally think that the main purpose of it is for our encouragement. Eu pessoalmente creio que a principal razão para isso é nosso encorajamento pessoal. No, it's not for our excuse to stay in sin and in faults. E não é para nos desculparmos o fato de permanecermos no pecado, na falta. Because there are some people who are saying, well, look, they did these bad mistakes, therefore I can do it also. Porque tem algumas pessoas que dizem, veja, eles fizeram esses erros, então eu posso cometer também. And they are calculating on the wonderful grace of God. E eles estão, portanto, fazendo cálculos assim em cima da graça maravilhosa de Deus. But this approach is a misuse of this story. Mas este modo de ver é a maneira equivocada de usar a história. Because all this was recorded for our instruction, that we can be encouraged that God is also on our side and is working in our life as He was working in those patriarchs. Mas todas essas histórias foram registradas para nos servir de encorajamento, de que Deus está ao nosso lado, como Ele esteve ao lado também dos patriarcas. Yes, we as they, also receive expensive grace, not a cheap grace. Que nós também, como eles, nós recebemos uma graça que custou muito caro, não uma graça barata.
Therefore now let's go again and open the gospel according to Moses. Novamente vamos abrir o Evangelho segundo Moisés, Gospel according to Genesis. no Evangelho segundo Gênesis, And let's study the word of God. e estudar então a palavra de Deus. You know, this is what I like to, that you all have your Bibles and you see it in the biblical text what we are talking about. E por isso que eu gosto realmente que cada um de vocês tenha a sua Bíblia e que nós possamos ver no texto bíblico aquilo que estamos falando. Because I strongly believe in the power of the Holy Spirit. Porque eu creio firmemente no poder do Espírito Santo. And that the power of the Holy Spirit is speaking through the word, actual word of God. E que o poder do Espírito Santo nos fala através da palavra, atualmente da palavra, da real palavra de Deus. This is what I don't want to speak about the word of God, but speak from the word of God, that you all can experience it with me. É por isso que eu desejo falar não acerca da palavra de Deus, mas a partir da palavra de Deus, e que cada um de vocês possa experimentar isso comigo. And this morning we want to learn something more about God of Isaac. Nessa manhã nós gostaríamos de aprender um pouco mais, aprender sobre o Deus de Isaac. And we can learn about this God of Isaac when we study life of Isaac. E nós podemos aprender acerca do Deus de Isaac quando nós estudamos a vida de Isaac. How His grace was working in life of Isaac. Como Deus, como a sua graça trabalhou na vida de Isaac. Yes. What kind of person was this? Was Isaac because of God's grace? Que tipo de pessoa foi Isaac devido à graça de Deus? Well, Isaac was a second generation believer. Isaac era um crente de segunda geração. Because he had a very famous father, Abraham. Porque ele teve um pai muito famoso, Abraão. And he was like in the shadow of his father. Ele estava mais ou menos, viveu na sombra do seu pai. And I have to say that Isaac is almost like a forgotten patriarch. Isaac, eu gostaria de dizer, é quase como um patriarca meio esquecido. We usually, when we think about him, we associate him either with Abraham. Porque quando nós normalmente pensamos acerca dele, nós o associamos seja com Abraão. And we know the episode, very important episode, that Abraham was sacrificing Isaac. E nós conhecemos aquele episódio, aquele importante episódio que Abraão estava sacrificando Isaac. Therefore, you see this is about Abraham who was doing something. Mas Isaac is in the shadow of Abraham. Mas nós vemos aqui era Abraão que estava fazendo alguma coisa. Isaac estava na sombra ali, a sombra de Abraão. And then the second episode we know very well is how Jacob was deceiving his father. E o segundo episódio que nós conhecemos muito bem é como Jacó estava enganando seu pai. And again it is about Jacob and Isaac is like, by the way, there. Mas novamente é acerca de Jacó. Isaac estava ali porque por acaso estava ali. And I think that we need to rehabilitate this patriarch Isaac. E eu penso que nós precisamos reabilitar esse patriarca Isaac. To go from the periphery really to the middle of the stage. Para que ele saia ali do canto para o centro do palco. Because we have really very important material, even not much material, but important material about his life. Porque nós temos um material muito importante, não um material muito extenso, mas um material muito importante acerca da sua vida. And I think that from that material we can learn very important lesson for our life. E eu penso que a partir deste material nós podemos aprender lições importantes para a nossa vida. The Word of God is describing his life from Genesis 21 A palavra de Deus descreve a sua vida desde Gênesis 21 to 35. Até 35. But in reality, you have only a scattered material in these chapters. Mas na realidade você tem somente algum material espalhado nesses capítulos. The real chapters about him are like 2 chapters only. Os capítulos que realmente são acerca dele são somente 2 capítulos. Chapter 26 and 27. Os capítulos 26 e 27. And even there, in chapter 27, you have a story about Jacob more than about Isaac. E mesmo ali, no capítulo 27, você tem mais a história acerca de Jacó do que acerca de Isaac.
But this material is important, and I would like that we see really a new picture probably about Isaac. Mas esse material é importante. Eu gostaria hoje que nós pudéssemos ver talvez um novo quadro acerca de Isaac. And mainly about God of Isaac. E sobretudo acerca do Deus de Isaac. Let's go and see more about from the biblical text what we have about him. Então vamos ver um pouco mais a partir do texto bíblico o que nós temos acerca dele. Let's start with chapter 21. Let's open the Gospel according to Genesis chapter 21. Vamos começar com o capítulo 21. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 21. And there you read about miracle son. E aqui nós lemos acerca do filho do milagre. Because Isaac was born as for the direct intervention from God. Porque Isaac nasceu através da intervenção direta de Deus. From human perspective, it was impossible that he was born. A partir da perspectiva humana era impossível que ele nascesse. For God intervened and he is here. Então Deus interveio e ele estava aí. A miracle son. O filho do milagre. And from what you can read, it's clear that he is a very beloved son. E a partir daquilo que nós lemos, nós podemos ver que ele realmente foi um menino muito amado. Therefore, when he is there, he is now surrounded by love of his father and mother. Uma vez que ele estava ali, ele estava circundado pelo amor do seu pai e da sua mãe. Even though there is a tension in his family, as you can read right away in that chapter 21. Apesar de haver uma tensão na família, como nós podemos ler diretamente do texto, no capítulo 21. In the marriage of Abraham and in the family life of Abraham. A tensão no casamento de Abraão, na vida familiar de Abraão. He is surrounded by a special care. Ele era circundado por um cuidado especial. Maybe you can even think that he could be spoiled by that love. Nós mesmos podemos pensar que ele foi um pouco prejudicado por este amor. Well, then nothing special is stated in chapter 21 about him. Nada especial é declarado acerca dele no capítulo 21. And we go to chapter 22. E nós vamos então ao capítulo 22. And in verse 2 we read. E no verso 2 nós lemos. Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah and sacrifice him there. Abraão, tome teu filho, teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali como sacrifício. And there we read that on the way, e nós lemos que no caminho, they were silent. Que eles estavam silenciosos, não falavam. And in one moment, Isaac is speaking to his father. E no momento, Isaac fala ao seu pai. Father, well, here is the fire, the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Aqui está o fogo, aqui está a madeira, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Well, God himself, he will provide, Abraham answered. E Deus, por si mesmo, irá prover, Abraão respondeu. And the next few lines we read. E nas próximas linhas nós lemos. Abraham bound his son Isaac. Que Abraão amarrou seu filho Isaque. It is verse 9. Verso 9. And led him on the altar on top of the wood. E o colocou no altar em cima da lenha. Wow. Oh. I tell you that this picture always is fascinating my imagination. Eu digo para vocês que esse quadro sempre fascinou a minha imaginação. And I don't know now in that story who is greater, if Abraham or Isaac. Eu não sei nessa história quem é o maior aqui, se é Abraão ou se é Isaque. Imagine that you would be in the situation of Isaac. Imagine que você estivesse na situação de Isaque. You would grow in the family where your father would tell you about this wonderful God. Você estaria ali naquela família onde o teu pai falaria acerca desse Deus maravilhoso. And you would share the same belief, the same devotion. E você compartilharia a mesma crença, a mesma devoção. And you can read between the line that really Isaac is a devoted young man to God. E você pode ler nas entrelinhas que Isaac era realmente um jovem que dedicado a Deus. And he's taking the values his father was teaching him as his own values. E ele estava tomando os valores que o seu pai lhe ensinava como seus próprios valores. And now he is a young, strong man. E agora ele é um jovem forte.
And in that situation when Abraham told him, well, you know, God's will is that you will be now sacrificed. E nessa situação, então, o pai dele As the fala, lamb. sabe, a vontade de Deus é que você seja sacrificado como ovelha. He could run away. Ele poderia correr, fugir. But what is really interesting and for me fascinating is that he's staying and is submitting his will to the will of God. O que é realmente interessante, para mim é fascinante, é que ele fica, permanece e ele submete a sua vontade à vontade de Deus. It's a picture of total submission. É um quadro de submissão total. And this is something which I have to learn every day. Isso é algo que eu tenho de aprender a cada dia. He was now willing to sacrifice his life for his God. Ele agora estava disposto a sacrificar sua vida pelo seu Deus. Very interesting picture. Um quadro muito interessante. And this is probably more dramatic for him than it was for his father. E provavelmente isso era um drama maior para ele do que era para o seu pai. It's always difficult to say what was more dramatic, but you can see and imagine how difficult and was for Isaac to accept everything, but also how devoted he was that he accepted this faith. É sempre difícil dizer qual drama era maior, mas você pode imaginar quão difícil é para Isaac aceitar tudo, quão difícil era para ele devotar-se a Deus totalmente. And you can also imagine how big joy suddenly Isaac experienced when this hand was stopped. E você pode imaginar que alegria Isaac experimentou quando a mão foi impedida, foi parada, a mão And do seu pai. he, better than anybody else, understood what is the meaning of the ram which was given instead of his life. E ele, melhor que qualquer outra pessoa, poderia entender o dilema que era este que ele estava passando e a substituição no lugar da sua vida. Because he could understood that somebody else is dying on his place. Porque ele pôde entender que uma outra pessoa iria morrer no seu lugar. Therefore he could have a very deep understanding of the view how Messiah one day will come and he will sacrifice his life for us. E ele então poderia ter uma profunda compreensão como o Messias um dia viria e ele iria sacrificar sua vida por For nós. this we have in chapter 22. E isso nós temos no capítulo 22. Well, what we can encounter in chapter 23 about Isaac? O que nós podemos encontrar no capítulo 23 acerca de Isaac? We encounter that his mother Sarah died. E nós encontramos aqui que a sua mãe Sara morreu. There is no episode about Isaac that he would be mentioned here, but it's clear that it's now in relationship to him also. His mother died. Mas aqui não menciona Isaac, mas está claro também que a história tem relação com ele, porque a mãe dele morreu. She was 127 years old. Ele aqui estava com 27 anos de idade. How old was Isaac at the time? How old was Isaac? Não, Sara estava com 127 anos. Quão velho era Isaac nesses dias, nesse tempo? How old? Que idade ele tinha? Se ela You know that Isaac was born when she was Nós sabemos que Isaac nasceu 90 years old. quando ela tinha 90 anos de idade. Therefore, Isaac was at that moment 37 years old. Portanto, Isaac tinha naquele momento a idade de 37 anos. Still unmarried, Ainda solteiro, beloved by father and beloved by mother. amado pelo pai e amado pela mãe. And he loved her mother very strongly. E ele amava sua mãe de forma muito intensa. Because at the end of chapter 24 we can read that he was really down when his mother died. Porque no final do capítulo 24 nós lemos que ele ficou realmente deprimido, muito triste pela morte da sua And mãe. it took for him several years in order to go through that painful experience. E para ele foram necessários muitos anos para que ele pudesse passar por essa experiência tão dolorosa. Well, in chapter 24 we read that
marriage was arranged for him. E no capítulo 24 nós lemos que um casamento foi arranjado para ele. And again, he is in submission, he is receiving it as a gift from God. E novamente ele está no estado de submissão, ele recebe essa noiva como um dom de Deus. But just before that marriage description in chapter 24, Mas antes dessa descrição do casamento no capítulo 24, between Isaac and Rebekah, entre Isaac e Rebeca, we can read in verse 63 mas nós podemos ler no verso 63, that Isaac went out to the field one evening to meditate. e que Isaac foi ao campo uma tarde para meditar. Well, I would like to stress this part again. Eu gostaria de sublinhar essa parte It was probably novamente. his habit to meditate each evening. But this particular day, he went even outside and he was meditating. Era capaz que ele tinha o costume de meditar a cada tarde, final de tarde, mas nessa tarde ele foi mesmo para fora de casa In meditar. other words, this was a man of prayer. Em outras palavras, este era um homem de oração. It was a man who was meditating on the word of God, how he knew from his father Abraham. Era um homem que estava meditando acerca da palavra de Deus, do modo como ele aprendeu do seu pai Abraão. And he was cultivating his relationship with God. E ele cultivava o seu relacionamento com Deus. Therefore, beautiful picture. It's nothing dramatic, as you see, but he is in submission every day to the will of God. He is meditating on his word. Que lindo quadro, não é nada dramático, mas nós vemos aqui esse quadro bonito de um homem que a cada dia estava em submissão a Deus e meditava na palavra de Deus. While he was praying, he Enquanto was lifting up his eyes. Enquanto ele estava orando e ele levantou seus olhos, And there he saw the caravan. e ele viu então a caravana. And you know that in that caravan was his future wife, Rebekah. E vocês sabem que nessa caravana estava sua futura esposa, Rebeca. And the last sentence in chapter 24 E a tells you última sentença no capítulo 24 that he loved dearly his wife. diz que ele amava profundamente a sua mãe. And that his wife was a real joy for him. Amava profundamente sua esposa e que sua esposa foi muito preciosa para ele. He was really a great husband. Ele foi um grande marido. Because here you can read, so she became his wife E você lê aqui que ela se tornou a sua esposa and he loved her. e que ele a amou. And Isaac was comforted after his mother's death. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Therefore you see big joy for Isaac. He has beautiful Rebekah and he is happy. A grande alegria, era um motivo de grande alegria para Isaac. Ele agora tinha a linda Rebeca e agora ele estava feliz. Normal life, ordinary life, as you and me can have. Uma vida normal, uma vida ordinária, como você e eu podemos ter. Well, in chapter 25, Bem no capítulo 25, we read suddenly about the death of his father. nós lemos então, de repente, sobre a morte do seu pai. It's not really in chronological order here because later on we will go back. Aqui não está numa ordem bem cronológica, porque depois nós vamos voltar para a vida de But Isaac. now we read here that when Abraham was 175 years old, Mas agora nós Ele lemos que died. Abraão estava com 175 anos de idade e ele morreu. it means how old was Isaac at the time? E isso quer dizer que que idade tinha Isaac nesse tempo? How old? Quão velho? 75 years old. That's correct. 75 anos de idade. Well, when you hear the word, the number 75, Quando você ouve esse número 75, you probably remember something about Abraham when he was 75 years old. talvez você lembre algo acerca de Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. When Abraham was 75 years old, God dramatically called him out of his family to go to the unknown country. To the Quando promised land. Abraão tinha 75 anos de idade, Deus, de forma dramática, o chamou para sair e abandonar sua família e ir para uma terra desconhecida. And I think that this is not by chance to tell us, Moses through the Holy Spirit, tell us that now, after the death of Abraham, Isaac is the one who needs to continue
with the flame of God forward. E eu creio que não é por acaso que agora Moisés, através do Espírito Santo, está dizendo que Isaac era aquele que deveria agora guardar a chama que o seu pai levava. His father is dead, and now he need to go forward with the inheritance of faith. O seu pai morreu e agora ele tem de avançar como herdeiro da fé. And he's now 75 years old. E agora ele tem 75 anos de idade. Well, but chapter 25 now will go back into life of Isaac when Abraham is no more here. E agora no capítulo 25, então nós retornamos à vida de Isaac, uma vez que Abraão não estava mais ali. And like from verse 19, we have this account about Isaac. E a partir do verso 19, nós temos esse relato acerca de Isaac. And we read once again that when he was 40, he was married. E nós lemos novamente que quando ele tinha 40 anos, ele se casou. And then he wanted children. E então ele queria ter filhos. It's normal when you are married that you want a posterity. É normal que quando uma vez casado, você deseje ter uma posteridade. As Abraham wanted a son, again Isaac wants posterity that he can share his faith with his children. Como Abraão queria ter um filho, era normal que Isaac também queria ter um filho para poder compartilhar sua fé com seus descendentes. And he is expecting a child, that will come. But one year go by, 5th year go by, 10th year go by, and no children. E ele está esperando a vinda de uma criança, mas o ano passa, e já se passam 5 anos, e passam 10 anos, e nenhuma criança. Therefore, in verse 21, we read that Isaac is praying to the Lord on behalf of his wife because she was barren. E portanto, no verso 21, nós lemos que Isaac estava orando ao Senhor porque sua mulher era estéril. Therefore, he is praying for children, that God will intervene as he intervened in his case, also for his marriage. E, portanto, ele está orando a Deus para que possa dar um filho à sua mulher, que Deus possa intervir, como ele fez também intervenção no seu casamento. That the Lord answered Isaac's prayer. E nós lemos então que o Senhor respondeu à oração de Isaac. And not only one son, but 2 sons were born. Mas não somente um menino, uma criança, mas 2 filhos nasceram, gêmeos. And Esau and Jacob. E portanto nasceram Esaú e Jacó. How old was Isaac at the time? Que idade tinha Jacó nesse momento? He was 60. Ele tinha 60 anos de idade. Therefore, 20 years he was waiting for these 2 sons. Portanto, ele esperou 20 anos por esses 2 filhos. But then suddenly we read for the first time something about a shadow in his life, which is not good. E pela primeira vez então nós lemos como que uma parte obscura na sua vida que não era muito boa. So far the story about Isaac was so perfect, so beautiful. Até então a história acerca de Isaac era perfeita, era linda. But now when there are children here, mas agora que os filhos estão ali, life become more difficult. A vida tornou-se mais difícil. And we read in chapter 25 in verse 28. E nós lemos então no capítulo 25, verso 28, that Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau. Que Isaac, que gostava de caça, ele amava mais Esaú. Loved Jacob. E no entanto Rebeca amava Jacó. Therefore, this is not good things in life of Isaac, that he cultivate favoritism for one son. E isso é a coisa não positiva na vida de Isaac, que ele demonstrava favoritismo para um filho. The statement is not saying that he hated Jacob, no, but he loved more Isaac than Jacob. Mas não era que a declaração não era que ele odiava Jacó. Não gostava de Jacó, mas que ele amava mais Esaú do que Jacó. And every time, if there is such kind of favoritism in the family, it brings only disaster. E toda vez que ocorre esse tipo de favoritismo na família, isso só pode trazer desastres. You know that I have 5 children, and I know something about that. How important it is to give the same kind of love to each one of them. Vocês sabem, eu tenho 5 filhos.
E eu sei bem como é importante demonstrar o mesmo tipo de amor para cada um deles. Well, let's proceed to chapter 26. Vamos então agora ao capítulo 26. Here we read for the first time then when there is a big problem for Isaac because there is a famine. E aqui nós lemos a primeira vez acerca de um problema na vida de Isaac porque houve uma grande fome. Something like his father Abraham also experienced. Algo semelhante ao que foi experimentado pelo seu pai Abraão. Then he is now consulting with the Lord. Então ele consultou o Senhor. He's not like his father that he went to Egypt and made plenty of mistakes there. Ele não é como seu pai que foi para o Egito e fez muitos erros lá. No, we read that when he was considering all this situation, the Lord appeared to him. E nós, no entanto, lemos aqui que quando ele estava considerando a situação, o Senhor apareceu And a ele said to him, "Do not go to Egypt. e falou para ele: não vá ao Egito, Stay in this land for a while, permaneça ainda nessa terra, and I will be with you and will bless you." porque eu serei contigo e te abençoarei. Therefore, Isaac also experienced direct speech from God to him. Então, Isaac também experimentou, ouviu Deus falar diretamente a ele. How often God spoke to Isaac in his life? Quão seguidamente Deus falou a Isaac na sua vida, In such a direct manner. de um modo tão direto. How many times? Quantas vezes? Only twice. Somente 2 vezes. You know, he lived 180 years. Sabe que ele viveu 180 anos. And only twice we read that God came to him and spoke directly to him. E somente 2 vezes nós lemos que Deus veio até ele e falou diretamente com ele. Why I am mentioning it? Because we have sometimes impression that these patriarchs were under the influence of God every day, and like God was day by day or maybe each second week speaking to them. Por que eu estou mencionando isso? É porque nós temos a impressão que esses patriarcas ouviam Deus falar todo dia. Cada dia falado, ou cada 2 semanas Deus falava com eles. It is something what probably you and me can experience also in life. Isso pode ser algo que também você e eu podemos experimentar na nossa vida. My father heard word from the lips of God several times in his life. Meu pai ouviu uma palavra diretamente da boca de Deus várias vezes na sua vida. And if I go back in my life, I can recall situation when I clearly heard His word for me. E se eu olho para a minha vida, eu posso lembrar algumas circunstâncias que eu senti Deus falando diretamente ao meu ouvido. But it's a very rare and special occasion. Mas isso é bem raro e em situações especiais. And it is usually in the very important crossroads in our lives. E é exatamente no momento de que nós chegamos a um cruzamento, a um momento decisivo na nossa vida. You know, I know plenty of people, believers in Christ, Eu conheço muitos crentes em Jesus who told me, I wish that God would speak to me directly as He spoke to Isaac or Abraham. eu gostaria que Deus falasse comigo diretamente, como Ele falou com Isaac, como Ele falava com Abraão. But I am usually answering them, well, God is also speaking to you. Mas eu normalmente respondo, Deus também está falando com você. If you go back to your life, you can see a special occasion, special experience in your life when God was touching you and directing your life. Se você volta um pouco, analisa a sua vida, você vai encontrar aquelas situações especiais, quando Deus te tocou diretamente, quando te dirigiu a sua vida. And these special occasions are really like God is coming down and speaking to us. E essas ocasiões especiais é semelhante a Deus descer e vir falar conosco. But usually it is done only when there is a big crossroad in our life. Mas normalmente isso acontece quando existe um momento decisivo na nossa vida. When comes this normal everyday life, Quando ao longo da vida normal, a cada dia, nothing extraordinary is happening. nada extraordinário acontece. And this is a big lesson from this patriarch Isaac for us. Essa é uma grande lição, a parte da vida de Isaac para How nós. God is speaking. Como Deus está falando.
I can give you plenty of examples how really especially when you are starting your walk with the Lord, that God is coming and speaking more directly with you. Eu poderia dar para vocês vários exemplos, especialmente quando você está começando a sua caminhada com Deus, como que Deus está vindo, e Ele fala diretamente a você. Time is flying very fast. Mas o tempo está passando muito Let me rápido. give you at least one example. Deixe-me dar somente um exemplo. One young man in Europe from France told me that he was Catholic. Um jovem da francês me falou uma vez que ele era católico. From the Bible that he should not pray to somebody else, but directly only to God and to Jesus E Christ. ele estava lendo a partir da Bíblia que não deveria orar a ninguém, a não ser a Deus e a Jesus And Cristo. when he was persuaded inside that it is like that, he was with his family in Louvre. E quando ele estava então convencido disto, ele estava com a sua família e ele estava no santuário de In the Lourdes. very place where everybody was coming and revering Mary. E no mesmo lugar onde todo mundo vinha para reverenciar Maria. And he was with the family in the queue, and he was coming to the place where everybody had to bow down and now worship. E ele estava ali com a statue sua of Mary. mãe na fila e chegando ao lugar onde todo mundo chegava e se ajoelhava diante da imagem de Maria. And when he was going, he was more and more convinced in his heart that this is wrong. Que à medida que ele avançava, ele estava cada vez mais convencido no seu coração que isto era errado. Therefore he prayed to the Lord, Lord, help me in that situation. I don't know what to do. It's no way how I can escape now. Ele orou a Deus e disse: Senhor, me ajude nessa situação. Não há como escapar desse problema agora. Please intervene in my life. Por favor, venha, haja na minha That I vida. can know that you are alive and that your word is really the one I need to follow. Eu sei que tu és um Deus vivo e a tua palavra é aquela que eu devo seguir. And he told me that right in the moment when he stepped in order to bow down before all of this, because everybody had to go down. Ele me diz então que no momento exato que ele tinha de se ajoelhar diante da estátua, que todo mundo fazia isso, Suddenly the guards came and said, well, we are sorry, but there is a special delegation and we have to close it. Então os guardas vieram e disseram: nos desculpem, mas existe uma delegação especial que chegou agora e nós devemos fechar aqui. And he was rescued. Was it by chance? E ele então ficou aliviado. Foi isso por acaso? It was a special intervention from the part of God. Não, foi uma intervenção especial de Deus. But you cannot expect experiences like that when you already know that this is not your place. And you cannot go there and say, well, now God will intervene for me. Mas você não pode esperar uma intervenção como essa se você já sabe que é errado e você toma a decisão de ir lá, neste local, e esperar: Deus, no momento certo o Senhor vai agir. And, in chapter 26 we read twice that God in such special way spoke to Isaac. E no capítulo 26 nós lemos que 2 vezes Deus, de um modo especial, falou com Isaac. But let's go quickly through the material here. In chapter 26 we also read about second shadow in the life of Isaac. E vamos rapidamente através do material, e no capítulo 26 nós lemos acerca de outro aspecto negativo na vida de Isaac. Because he also, as his father Abraham, lied about his wife. Porque ele, semelhante a seu pai Abraão, mentiu acerca da sua esposa. Very often the apple will not fall very far from the apple tree. Você sabe que geralmente a maçã não cai muito longe da árvore. But at least he did not try to persuade his wife that she will lie also. Mas pelo menos ele não tentou persuadir sua esposa de que ela deveria mentir também. Só ele mentiu. Only he was lying. Somente ele mentiu. And she was saying, well, she's my sister, because he was afraid, because his wife was very beautiful. Ele dizia: ela é minha irmã, porque ele estava com medo, porque a sua esposa era muito bonita. By the way, I like that statement always, that Abraham was lying because he knew that his wife is beautiful. Sabe, eu gosto dessa declaração de que Abraão mentiu porque ele sabia que a sua esposa era bonita. And also Isaac is lying because he knew that his wife was beautiful. E também que Isaac mentiu porque ele sabia que a sua esposa era bonita.
You know, we husbands, we need to know that our wives are beautiful. Sabe, nós maridos temos de saber que nossas esposas são lindas. And we need to tell them that they are beautiful. E precisamos dizer para elas que elas são lindas. We need to, build them the sound and good personality. Nós devemos ajudá-las a sense ter uma personalidade firme, sólida. And the situation you know very well. Vocês conhecem bem a situação? That it was revealed to the king that he is really married. E que foi revelado ao rei que ele era realmente o marido, era casado com ela. But the whole situation is different because they see that he is really the man of God. Mas a situação é totalmente diferente, porque eles, os pagãos, veem que ele era realmente um homem de Deus. And everything you read in chapter 26, it's clear that Isaac is a peacemaker. E tudo que nós lemos no capítulo 26, nós vemos claramente que Isaac era um pacificador. When he became very rich, quando ele se tornou bem rico, it's verse 13. Verso 13. Then Abimelech said to him, well, move away from us because you are too strong. Abimelech falou para ele, afaste de nós, porque você é muito forte. Verse 17, so Verso Isaac 17, moved away. Então Isaac saiu dali. Then his servants were building wells. E ele então começou a construir poços. The local people came, no, this is our well. E o povo da localidade diz, não, esse poço é nosso. He, the peacemaker, said, all right, and he went another place and built another well. E então eles, tudo bem, então ele foi para outro lugar e cavou outro poço. And when these local people came and claimed that this is their well, he went to another place. E o povo da localidade veio dizer, esse poço é nosso também. E ele então foi para outro local. Ele era um pacificador. In verse 22 we read that finally in Rehoboth he said, now the Lord has given us room and we will flourish in the land. E então no verso 22 ele diz que finalmente em Rehoboth ele diz que o Senhor nos deu lugar e agora podemos prosperar na terra. And God was really with him, and this was seen by his neighbors. E que Deus estava realmente com ele, e isto era perceptível aos seus vizinhos. In verse 29 they said, now we know that you are blessed by the Lord. No verso 29 diz que agora sabemos que tu és abençoado de Deus. And then you have chapter 27. E nós temos então o capítulo 27. In chapter 27, you know this very sad story how his son deceived him. E nós temos então no capítulo 27 essa triste história de como o filho dele o enganou. Was he now angry with Jacob? Estava ele com raiva de Jacó? Of course, this was not easy for him to swallow. É claro que isso não foi fácil para ele absorver isto. But Jacob was a man of God. Mas Jacó era um homem de Deus. And Isaac was the man of God too. E Isaac era um homem de Deus também. And even though these people made mistakes, God, by His forgiveness, is putting people together. E ainda que essas pessoas cometeram erros, Deus, pela sua graça, estava unindo essas pessoas também. Even though we are making mistakes, God's grace is always more powerful than we are. E ainda que nós estejamos fazendo erros, cometendo erros, a graça de Deus é maior do que os nossos erros. At the end of chapter 27, you read that now the attitude of Isaac is open to Jacob. E no final do capítulo 27 nós vemos essa atitude, disposição de Jacó, que ele está aberto, de Isaac, que está aberto ao seu filho Jacó. But it's true that his wife Rebecca had to intervene. Mas é verdade que Rebeca teve de intervir. But then in chapter 28 in the beginning we read that when Jacob had to flee immediately from the family because his brother Esau wanted to kill him. Mas no capítulo 28, quando nós lemos que Jacó teve de fugir imediatamente da sua família porque o seu irmão queria matá-lo, Isaac made a farewell to Jacob. Isaac deu então as despedidas a Jacó. And he blessed him. Ele o abençoou. And give him a command, do not marry a Canaanite woman. Ele deu a ordem de que ele não deveria se casar com uma mulher cananita. And may God Almighty bless you and make you fruitful and increase your numbers. E que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar, te multiplicar e fazer numeroso o teu número. And with that blessing, God, Isaac gave to Jacob. Com a bênção que Isaac deu a Jacó,
his life is almost like ending. A sua vida está praticamente terminando com essa Even bênção. though he will live many decades now. Ainda que ele vá viver várias décadas ainda. But in this plenty of decades, there is no special way saying about him. Mas através dessas várias décadas que ele ainda continua a viver, nada é dito acerca dele. All the attention now will be given to the story of Jacob in the Toda a biblical atenção text. agora é dada à história de Jacó. And you had to go through many chapters to chapter 35 E você tem de passar vários capítulos, até o capítulo 35, in order to meet Esau once again. em ordem de encontrar Isaac novamente. And this is in chapter 35, verse 27. Isso está no capítulo 35, verso 27, Jacob came home to his father Isaac in Mamre. que Jacó veio a Isaac, seu pai, em Mamre. It was after 20 years, at least 20 years. Isso foi depois de 20 anos, pelo menos 20 anos. And then verse 28. E no verso 28, Well, when he came to his father, he lived probably with him again several decades. e quando Jacó veio até o seu pai, ainda Jacó continuou a viver com o pai por várias décadas. But there is silence about this long period of life, maybe 50 years. Mas ainda continua silêncio acerca desse longo período de vida, provavelmente se ainda And 50 50 anos. years is a quite long period of time. E 50 anos é um período de tempo bem longo. And then there is a sudden statement. E de Verse repente 28. há uma declaração Isaac lived 180 years, que Isaac viveu 180 anos. and then he died, Então ele morreu. and his sons Esau and Jacob buried him. E os seus filhos Jacó e Esaú o sepultaram. Well, tell me now, what we can say about this God of Isaac? Então me diga agora, o que nós podemos dizer desse Deus de Isaac? Who is this God? Quem é esse Deus? What do you think? O que você pensa? I would say that this God of Isaac is a God of everyday affairs. Eu diria que este Deus de Isaac é o Deus das coisas comuns de cada dia. And I love that. E eu amo esta ideia. Because we are used to think that patriarchs are only these extraordinary people with extraordinary events, with extraordinary experiences. Porque normalmente nós pensamos que os patriarcas são essas pessoas extraordinárias que passam por eventos extraordinários, experiências fora do comum. You know, we as kids, as we grown in the Seventh-day Adventist family, Sabe que nós, como criança, à medida que nós crescemos numa família adventista, sétimo dia, we sometimes hear that big stories of conversion of people who were in drugs or were in the world, and then finally through dramatic experience they converted and became Seventh-day nós Adventist sempre Christians. ouvimos na igreja a experiência dessas pessoas, experiência de conversões dramáticas, extraordinárias, estavam nas drogas, tiveram uma experiência fora do comum e se tornaram adventistas. And we sometimes wonder and saying, well, how is it with me? I have nothing special like that. E então nós nos perguntamos, crianças adventistas, e comigo? Nada de extraordinário aconteceu comigo. If you go through that experience, remember Patriarch Isaac. Se nós passamos por um tipo de experiência dessa, devemos lembrar o patriarca Isaac. Because he was like that. Porque ele era esse menino He was crente. growing in the family of believer. Ele cresceu numa família de crentes. He went not through the dramatic experience of call of God from heaven that you have to go do this the way and that way. Ele não passou pela experiência dramática de um chamado divino, vá nessa direção ou vá naquela. Nada And disso. this God of Isaac was leading day by day Isaac in the normal affairs of life. O Deus de Isaac era aquele Deus que dirigia dia a dia, numa vida normal, em uma vida comum. Came marriage, came children, neighbors, moving things, normal ways of life. We experience all the time. Acerca do casamento, acerca dos vizinhos, acerca de mudanças, como mudar de um lado para o outro, questões And normais this da God vida do of dia a dia. Isaac gave him enough power and wisdom to know how to direct his life. E o Deus de Isaac deu para ele o poder e a sabedoria, como dirigir a sua vida no dia a dia. Quiet life, Vida tranquila, focused life, uma vida enfocada, peacemaker, um pacificador, trusting the Lord,
crendo em Deus, even though making some mistakes, ainda que fizesse alguns erros, but he was still focused and in quiet life, totally submitted to the Lord. e ele ali estava enfocado numa vida tranquila e totalmente submissa a Deus. He was learning again how to trust in everyday normal affairs of life the Lord. E ele então estava aprendendo a cada dia como crer na direção de Deus. And this is what I like in the story of Isaac, E é isso que eu gosto na história de Isaac. because this is not something bombastic. Isso não é alguma coisa bombástica, It's normal. isso é uma coisa normal. It's something what you and me can experience every day. É algo que você e eu podemos experimentar a cada dia. Because God is not talking to us every day Porque Deus não está nos falando a cada dia. in dramatic way, but He's talking to us through His word. As Ele He não was está talking falando to a nós Isaac. cada dia de uma forma dramática, mas está nos falando através da sua And palavra. as Isaac every day was trusting the Lord, we need to trust Him in these normal ways of life. E, da mesmo modo como Isaac acreditava e confiava em Deus, cada dia nós devemos aprender também a confiar em Deus nas coisas comuns da And vida. as God was helping Isaac through all these problems of normal life, He will also help us. Do mesmo modo como Deus ajudava Isaac através dessas questões normais do dia a dia, Ele também nos ajudará. You know, when my kids were small, Quando minhas crianças eram pequenas, I was very often playing with them different games, but one game was my favorite. eu brincava com eles, várias brincadeiras, mas uma delas era a minha favorita. I was taking my girls or my sons on the refrigerator Eu pegava as minhas filhas, os meus filhos, e colocava em cima do or refrigerador, on the piano em cima do piano, or on the high wall, ou sobre um muro mais alto. and then I stepped a little bit from them, E eu então me distanciava um pouco, and I said, "Jump!" e eu falava, pula! And it was quite a big distance between E us. havia uma certa distância entre nós dois. What do you think? Did they jump or not? Vocês pensam, eles pulavam ou não? Without any hesitation of 1 second. Sem hesitar, como que seja um só segundo. And with big smile, they were jumping to me. Então, com um grande sorriso, eles pulavam em minha direção. Why they jumped? Por que que eles pulavam? Because they knew that down there will be this strong arm of death. Eles sabiam que lá embaixo estaria aqueles braços fortes para pegá-los. And this is what we need to experience every day with the É Lord. isso que nós precisamos experimentar cada dia com o Senhor. This is what Isaac was doing and learning, even through mistakes, but still learning and going in right directions of life. É isso que Isaac estava aprendendo cada dia, apesar dos erros, mas aprendendo e dirigindo a sua vida. And we also can jump by faith into the strong, loving arm of our Father. E nós podemos também, pela fé, pular em direção aos braços fortes e amorosos do nosso Deus. Amen? Amém? Yes, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Let's pray. Vamos orar? With you, Ajude-nos a cultivar esse relacionamento correto contigo. that we are not the forces of distractions, Que não somos a força da destruição, agents of evil in this world, agentes do mal nesse mundo, but on the contrary, that we come to you and have the life, abundant life, and bring this life to others. e pelo contrário, nós temos essa vida em abundância que compartilhamos com outros. Therefore, please stay with us with your presence and your benediction. Portanto, permaneça Your blessing. conosco com a tua bênção, com a tua bendição. Yevarechecha Adonai veishmerecha. It's number 6:24. Okay. O Senhor te abençoe e te guarde. Yaer Adonai panav elecha, O Senhor faça resplandecer Vichunecha. o seu rosto sobre ti, tem misericórdia Yisa de ti. Adonai panav elecha, O Senhor levante o seu rosto sobre ti veyasem lecha shalom. e te dê a paz. Hecharis tu